Nós aproveitamos essas oportunidades que nós temos, onde ou por marketing, por comércio, acaba direcionando um dia do ano para comemorar algum papel desempenhado na nossa família. Nós aproveitamos essas oportunidades para refletir pontualmente sobre assuntos que nós já refletimos costumeiramente, né? Eventualmente, ou em palavras pastorais, ou em devocionais, especialmente na reunião que nós temos de homens, nós falamos sobre isso. Na reunião que nós temos de mulheres, as irmãs também falam sobre isso. Então, essas reflexões, assim, esses temas não são tão novos para a gente, não são novidades para a gente. Corriqueiramente nós estamos falando sobre temas como esse, né? E aproveitamos a oportunidade para fazer uma reflexão mais especial, mais pontual sobre aquilo que se comemora, algo que tem sido deformado. Então o mundo ele é completamente instável, o presente século que nós vivemos é completamente instável. Então o mesmo mundo que seleciona um dia para homenagear ou falar dos pais é o mesmo que o corrompe, é o mesmo que quer descaracterizá-lo, né? Então você vê a corrupção com que o mundo se desenvolve. Então não foi nenhum evangélico, não foi nenhum crente que criou o Dia dos Pais, mas é esse mesmo mundo que está corroendo os Dias dos Pais, seja por aspecto muito afetivo, emotivo, né? Porque aquelas crianças que não têm pais vão ficar ofendidas e tristes no Dia dos Pais ou na Semana dos Pais na escola, porque verão outros com festividades por causa dos seus pais, ou seja, por causa da agenda LGBT aí, a agenda de homossexualidades que tem inundado o nosso sistema brasileiro, a nossa vida, a nossa cultura. Então, esse mesmo mundo que cria datas, que cria dias característicos, esse é o mesmo mundo que o corrompe, é o mesmo mundo que o destrói. E isso faz com que nós vejamos, então, como esse mundo ele é corrupto, como esse mundo ele deteriora a si mesmo, é completamente instável. Se nós enxergarmos por esses olhos, através desses olhos, nós podemos ver que a sabedoria desse mundo é loucura. Loucura mesmo, esse mundo não é sábio. Não importa o quão eloquentes sejam aqueles que o representam, esse mundo é louco, esse mundo é completamente instável, é um mundo insano, é um mundo que não carece de sabedoria. O homem ele foi criado para a glória de Deus. Isso tem sido perdido não somente na nossa cultura, porque até então essas reflexões elas não eram observadas apenas dentro de igrejas. Os homens tinham sim um propósito de cumprir o seu papel e com isso honrar a Deus. Esse senso de responsabilidade não é uma resposta egoísta. Ninguém é responsável por egoísmo. Na verdade, as responsabilidades elas matam o egoísmo. Elas matam o ego, porque as nossas responsabilidades não diz respeito a nós, diz respeito a outra pessoa. Responsabilidade para com o próximo, responsabilidade para com o trabalho, responsabilidade para com os estudos. Então, sempre diz respeito a outros fatores. Então, quando o homem ele responde à sua responsabilidade, ele está demonstrando o cumprimento de uma vocação que ele recebeu, de um chamado que ele recebeu. E até pouco tempo, essas reflexões não eram observadas somente entre quatro paredes da igreja, não. Não tinha uma atmosfera religiosa, não tinha um discurso religioso, não era um assunto caracteristicamente religioso. Agora vocês observam como essas realidades estão sendo acuadas. Como que um animal que está sendo encurralado para o canto de uma parede e aqueles que têm encurralado é esse mundo mal, perverso e imoral, esse mundo que deteriora, esse mundo que corrompe. É esse mundo que tem feito isso mesmo. Daí então, reflexões como essas, que eram tão naturais, você não precisa dizer que o homem tinha que ser responsável. Você não precisava exortar um homem para ele cumprir o seu papel. Hoje nós vemos homens que buscam tão somente a sua felicidade,
o seu prazer, o seu gozo e sacrifica filhos e mulheres por causa disso e não estão nem aí. Hoje você não faz mais a seguinte reflexão de que o mais forte tem que proteger o mais fraco e pronto. Pronto. Você não faz mais. Isso saiu da nossa mentalidade. Crianças não pensam mais assim. Homens não pensam mais assim. Por causa do egoísmo tão grosseiro que tem inundado. E tem inundado mesmo. Quando nós vemos sendo diluído reflexões como essas, entendimentos como esse que eram tão comuns, nós percebemos que as palavras vão sendo roubadas do nosso vocabulário, as reflexões vão sendo roubadas da nossa mente sem que nós percebamos. Daqui a pouco nós percebemos que nós não falamos mais nisso. Nós simplesmente não falamos mais nisso. E nós percebemos o quanto nós não pastoreamos a nós mesmos, em ver que isso foi roubado de nós sem que nós dessemos conta. Simples assim. Agora, discursos como esse, exortações como essas, são restritas a 4 paredes de igreja e ganharam uma estrutura, um entorno, uma atmosfera completamente religiosa. Então, você resguardar o papel do homem, a função do homem, a vocação do homem, assim como da mulher e dos filhos, falar sobre isso é falar sobre assunto religioso. É fundamentalista, radicalismo, é puritanismo, é falar sobre assunto religioso. Então vocês observam que nós estamos sendo acuados por causa de uma agenda que deteriora completamente aquilo que Deus criou para a sua glória, para o seu louvor. Mas falando mais especificamente de homens, hoje nós vemos uma realidade que faz distinção. Homens foram criados para a glória de Deus. Fato, isso é uma verdade. Não importa a eloquência dos discursos que sejam proferidos, isso é verdade. Homens foram criados para a glória de Deus. Mas nessa experiência de corrupção constante, existem homens que vivem não como aqueles que foram criados para a glória de Deus. Homens que vivem para si mesmos. Que presta atenção, é um contrassenso isso. Isso é uma contradição. Porque se o homem ele é um tipo reluzente de Cristo, Cristo não viveu nesse presente mundo para si mesmo. Ele viveu para se sacrificar por outro. Isso resume o que é ser homem. Homem não vive para si mesmo. Homem vive para o sacrifício. Homem vive para a morte. Homem vive para a dor. Homem vive para suar. Mas a realidade de homens frouxos e fracos que estão ao nosso redor hoje deixa isso como um vislumbre de raridades. Não fazem mais homens assim. Para nós criarmos os nossos filhos como homens assim, nós temos que matar feras gigantes. Nós temos muitas vezes causar lágrimas nos nossos filhos para ele se aprumar como homem. Porque essa afetividade, essa mordaça de emoções com que nós vivemos ao nosso redor inunda as nossas crianças, inunda os nossos homens. Fazem crianças e homens muito afetivos, muito emocionais, que choram por tudo, que gemem por tudo, que não suportam dor, que não suportam sacrifícios. Simplesmente não suportam. Por quê? Porque não vê propósito nisso. Sabe como o homem vê propósito em sua vida? Em suas responsabilidades. Homens não buscam satisfação à parte da sua responsabilidade. A satisfação do homem está em cumprir a sua responsabilidade. Isso tem sido perdido. Completamente tem sido perdido. O homem ele foi criado para ser réplica de Deus. Vendo, veriam a Deus. Exercendo o seu papel, a sua função, a sua vocação, veriam a Deus. É por isso a linguagem, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus.
Os dois termos se sobrepõem um ao outro e fortalece a exortação. Imagem e semelhança, para verem a Deus, para perceberem a Deus, para terem um vislumbre, um exemplo, uma evidência de Deus, para ser um representante do Senhor, para ser um instrumento de devoção e um instrumento de sua glória. Agora o homem, ele vive para sua própria glória e para sua própria devoção. E nós nos esquecemos que isso aconteceu uma vez e mudou drasticamente o rumo da humanidade. Isso aconteceu no Éden. Mudou drasticamente o rumo da humanidade. Isso quer dizer que não exercer o seu papel traz consequências desastrosas. E nós temos lá no berço da criação essas consequências. O resultado dessa negligência. O que significa esse desastre. E se nós somos responsáveis por outro, isso significa que a nossa negligência e responsabilidade nunca atingirá apenas a nós mesmos, mas todos aqueles que nós exercemos o maior ou menor grau de influência sobre quem nós estamos. Não somente para si, mas para todos esses níveis. Abram em Gênesis capítulo 3. Vamos examinar mais uma vez esse texto que nós já nos deleitamos e fomos exortados com ele várias vezes. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 6. A imagem que Moisés cria, lembra então Gênesis? Moisés está, ao mesmo tempo que fala, escrevendo o livro de Gênesis, o livro de Pentateuco, para aquela geração que está prestes a adentrar na terra prometida, para que eles aprendam, tenham um entendimento daquilo que aconteceu desde a criação. Moisés está escrevendo esse texto para uma geração que peregrinou no deserto. E ele está ensinando quais são os resultados do cabeça federal, do representante federal, não exercer o seu papel, do homem, do pai, do chefe da tribo, do senhor do povo, a não exercer a sua responsabilidade. É por isso que ele mostra a mulher, que é tida em todas as Sagradas Escrituras como um tipo do povo de Deus, como um tipo de Israel, como o tipo da própria igreja que nós vemos no Novo Testamento, como aquela que é a sua noiva, e por muitos momentos a rebeldia significa adultério. Então o que Moisés está mostrando aqui, o que causou, o que ocasionou quando Eva não foi pastoreada, quando a mulher não foi cuidada, quando ela não foi protegida. Os seus ouvidos não foram protegidos, o seu coração não foi protegido. Os seus pensamentos não foram protegidos. E ela começou a considerar algo diferente daquilo que Deus considerava e daquilo que Adão considerava. Olha o versículo 6, depois daquele diálogo da serpente e da mulher. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. E é interessante, porque esse termo aqui, vendo, significa enxergar algo que outrora não enxergou. Observa o que foi que a serpente fez aqui. A serpente nutriu a mulher com a percepção diferente que sobrepusesse aquele entendimento que Deus tinha dado e que Adão tinha colocado sobre a vida da mulher. Então ela começou a enxergar segundo o quê? Segundo os olhos da serpente. Então, vendo aqui significa não somente mecanicamente enxergar, mas significa discernir algo. Algo foi revelado a ela. Ela passou a conhecer algo que outrora ela não conhecia. Significa julgar como tendo um valor diferente. Então, percebendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e aqui é interessante, observa algo interessante aqui. Claro que a árvore é boa, tudo que Deus fez era bom. A árvore era boa, a árvore era boa. Obviamente,
Tudo que o Senhor fez era bom. O problema é que toda aquela atmosfera de gestação da desobediência, é isso que nós vemos, havia imputado como bom para algo que Deus havia dito que era mal. Não coma. Não coma. Não tome daquela árvore. Então, esse é o problema. Ela é bom para quê? Segundo os olhos de Deus, segundo as considerações de Deus, ou segundo os nossos olhos e as nossas considerações? E ela começou a colocar atributos que tornavam louváveis aquele fruto. Ou que ela diz, né? Agradável aos olhos. E árvore desejável para dar entendimento. Então, observem as qualidades com os tons positivos. Sabe o que é que isso faz? Isso viabiliza o pecado. É isso que faz. Isso viabiliza o pecado. Mesmo que isso não aparentasse negativo, aqui é a pavimentação da desgraça. É isso que Eva está fazendo. Porque ela podia simplesmente só pegar e tomar. Mas ela precisa colocar no seu coração uma atmosfera para que ela não sinta tanta dor com o erro que ela vai cometer. Assim, o pecado ele pode ser consumado sem que o peso da consciência aconteça. Tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. E aqui nós temos várias discussões. Se o marido estava vendo tudo isso, ou se o marido não viu. Por que então, da mesma forma que a serpente seduziu Eva, Adão deixou-se ser seduzido pela mulher por Eva? E ao invés de assumir a frente da relação, a chefia da relação, ele recebeu um comando da mulher e então enveredou nessa desgraça. Aqui, o que nós vemos é que quando o homem se omite, ele sempre experimenta o retorno dessa omissão. Sempre. Quando nós não assumimos a nossa responsabilidade, um dia o retorno nos encontra. Sempre. É muito simples fazer essa reflexão, irmãos. Porque quando Deus criou o homem, Deus deu a ele uma responsabilidade. Não assumi-la significa que algo irá retornar para ele. E isso sempre acontece. E retornou, o versículo 7 nós vemos aqui. Abriram-se então os olhos de ambos. E percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Vocês entendem o que aconteceu aqui? Observe o que aconteceu aqui. Quando os nossos desejos não contemplam Deus, ao realizá-los, nós estamos nutrindo repulsa de Deus. Foi isso que aconteceu aqui. Os seus desejos foram voltados para si. Os seus desejos contemplaram assim. Observa, não é que era agradável aos olhos de Deus, não era que era uma árvore desejável para Deus, mas para si mesmo. E nós não fomos criados para nós mesmos. É isso que acontece quando homens, mulheres buscam a sua formação, o seu progresso acadêmico, financeiro, profissional, o seu embelezamento, seja lá o que for, quando buscam isso somente para si, para a sua glória, para o seu louvor, em alguma medida, em algum momento, eles perceberão que isso não lhes deram a satisfação que eles tanto consideraram que daria quando buscaram. Porque nós não fomos criados para nós mesmos. E homens criados para a glória de Deus sabem disso. Muito bem. Foi isso que aconteceu.
Mesmo que essa nunca tenha sido a consideração de Eva, a consideração de Adão, não farei isso para ter repulsa para Deus. Mas é isso que acontece quando os nossos desejos não contemplam Deus. Contemplam só nós mesmos. Nós estamos nutrindo repulsa por Deus. Foi isso que aconteceu quando eles se esconderam. Quando eles tiveram vergonha de Deus. Não gozo, não prazer da sua presença, mas vergonha de Deus. Agora vejam, por que isso aconteceu? Porque o homem não exerceu o papel que ele foi criado para fazer e assim glorificar a Deus. O homem deveria ter nutrido a mente da sua esposa, a mente daquela que Deus colocou sob sua responsabilidade, de tal forma que ela tivesse as portas do coração e da mente completamente fechadas para tudo aquilo que contrariava o seu ensino e a sua instrução. Mas não foi isso que aconteceu. A partir daqui, uma luta intensa será travada para que todos os homens façam aquilo que Adão não fez. Uma luta intensa, árdua, de morte, para que nós possamos fazer, homens, aquilo que Adão não fez. Com adicionais de dificuldade, obviamente, trazidos pelo pecado. Todo esse relato aqui, irmãos, é muito importante, seja para o próprio propósito da criação do homem, seja por observar a sua negligência e as consequências dessa negligência, porque o restante das Sagradas Escrituras são redigidos sobre esses capítulos aqui, esses relatos. Sempre quando um autor sagrado vai falar do homem, da mulher, do casamento, da relação matrimonial, da responsabilidade do homem, da responsabilidade da mulher, sempre eles voltam para esses capítulos. Agora abra aí 1 Coríntios capítulo 11. Paulo faz isso. A igreja de Corinto, a igreja imoral, a igreja corrupta, uma igreja que causava danos à glória de Deus até ser corrigida. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 3, observe o que Paulo fala aqui. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo o homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Olha que interessante. O homem não foi criado para fazer a sua própria vontade. Segundo o relato da criação, como nós vimos, fazer a sua própria vontade, que significa reprovar a vontade de Deus. A vontade de Deus não importa para mim, o que importa é a minha própria vontade. A sabedoria de Deus não importa para mim, porque Ele me fez e colocou em mim um propósito, mas não importa. O que importa é fazer a minha vontade. Quando nós fazemos isso, sempre nós seremos levados para longe de Deus e para a morte. Sempre. É isso que nós vemos. É justamente isso que nós vemos. E homens de verdade, segundo Deus os criou para ser, não são governados, entendam isso, homens. Não são governados por seus impulsos, suas emoções, seus anseios, pela multidão. Homens de verdade não vivem assim. É porque eu senti. É porque eu pensei. É porque eu achei. É porque eu quis. Homens de verdade não vivem assim. Homens de verdade não são levados por tendência, pela multidão. É porque a moda é essa. É porque o costume é esse. É porque todos estão fazendo assim. Nós vemos tantos indícios disso, irmãos. Surge uma nova moda de corte de cabelo, lá vai a multidão de homens cortando tudo do mesmo jeito. Surge uma nova moda de calça, lá vai todos os homens vestindo a mesma calça. Surge uma nova rede social, lá vai todos os homens.
Que é isso? Surge um novo filme, surge uma nova série e todo mundo vai do mesmo jeito, na mesma forma, pela multidão. Homens que não têm convicção são levados pela multidão. Homens que são levados por ações virais de marketing. E isso se aplica a todo cristão, mas entenda, são os homens que estão na vanguarda do mundo. O mundo foi construído como é hoje, as civilizações, não por causa de mulheres, não por causa de crianças, mas por causa de homens. Homens! A negligência destes está causando a deteriorização, corrupção, porque os homens têm sido efeminados, enfraquecidos. E por causa da comodidade nós estamos deixando. Porque é mais cômodo não se sacrificar. É mais cômodo não se entregar. É mais cômodo. Vocês já perceberam uma coisa que me deixa indignado? É quando eu vejo outros homens recebendo com louvor as desculpas de homens. Eu não fiz isso, pastor, porque estava doentinho. Eu não fiz isso porque estava muito cansado do trabalho, pastor. Ah, pastor, foi tão difícil o dia lá em casa. Frouxo! Frouxo! Você tem que morrer, desgraça. Não entendeu ainda não? Você tem que morrer. É doente. É cansado. É chorando. Aí sabe por que os outros homens aplaudem discursos assim? Porque eles querem ter a mesma experiência. Porque quando ele puder dar a desculpa também, ele quer ter a desculpa dele aclamada. É por isso. Mas homens não faziam isso não, até pouco tempo. O seu pai não criou você assim. O seu pai tinha honra de dizer que não faltava um dia de trabalho, ou não é? Ou não é? Tinha honra. Agora nós buscamos atestados. Nós buscamos atestados. E aí sabe o que o governo faz como um instrumento de Satanás? Ele dá a você benefícios para você não trabalhar, para você não cumprir a sua responsabilidade. Ele trata você como um bebezinho que precisa ser cuidado. Entenda, meu filho, vai descansar. O governo lhe assiste. Não precisa cumprir o seu papel, vá. Calma. Não precisa derramar tanto sangue. Não precisa se desgastar tanto. Que é isso? Eu cuido de você. Homens que sentem um louvor e ficar no fundo de uma rede desgraçada, perversa, no encosto de um sofá, num travesseiro. Homens fracos que não glorificam a Deus. Por isso que eu tenho pavor de homens que aceitam desculpas de outros homens, porque estão criando uma oportunidade para se desculparem também. Não aceitem desculpas de homens fracos, porque vocês estão sendo a pior desgraça deles. Deixem eles perceberem que homens fracos no nosso meio serão expostos. Homens fracos serão expostos. Homens fracos serão reputados por fracos mesmo. E esses matarão a sua família. Matarão a sua família. E se nós não cuidarmos, matarão a sua igreja. Matarão. Porque nós não somos o nosso cabeça, como Paulo diz. Por isso não fazemos a nossa vontade. O nosso cabeça é Cristo. E nós fazemos a vontade de Cristo. Homens que buscam fazer a sua própria vontade. Eu comprei um PS5, pastor, porque era o meu sonho de infância ter um PS5.
Eu comprei esse videogame, pastor, porque durante toda a minha infância, papai não tinha condições, mamãe não tinha condições. É claro, estava botando comida na tua mesa. É claro. Aí agora eu comprei. Olha, pastor, foi só 7 mil. Olha, ainda de 24 vezes no cartão pega otário. Olha, pastor. Aí tá lá. A mulher dentro de casa, tendo que amadurecer, porque alguém tem que ser maduro na relação. Enquanto um abestado fica jogando videogame. Essa é a nossa geração. Essa é a nossa geração, irmãos. Esse é o raio-x da nossa geração. Vocês acham que por quê a indústria de games fatura bilhões? Não é porque a criança tem dinheiro para gastar, não. Porque os adultos se enfraqueceram. Aqueles que eram crianças há algum tempo atrás, eles cresceram e não amadureceram. E agora os seus recursos financeiros são gastos com o quê? Com videogame. Com videogame. Por isso que fatura bilhões. Se tornou uma profissão. Tem faculdade de game, irmãos. Para construir videogame. Tem uma faculdade. Tem um curso na faculdade para criar jogos. Olha isso. Olha que coisa maravilhosa. A sociedade avançando. A tecnologia. Novos cursos nascendo. Olha que coisa maravilhosa. É? Sério? A gente se contentava com Mario Bros. 1 horinha e olha lá. Pô, porque não tinha dinheiro. Você ia lá na locadora, pagava 1 hora, quando não tinha, ficava piruando os outros. Olha, pula aí, ó. É ali, ó. Vai, pula. Quer que eu faça um especial aí pra tu? Eu sei, quer. Era desse jeito. Aí nós aprendemos que nós não precisamos mortificar os nossos anseios, nós temos que satisfazê-los. Aí o que é que nós fizemos? Nós buscamos formações, concursos, profissões, para quê? Para satisfazê-lo. Bicicletas caras, videogames caros. Foi isso que nós fizemos. Foi isso que nós fizemos. Foi justamente isso que nós fizemos, porque nós julgamos que nós somos o nosso cabeça. Nós somos o nosso cabeça. Nós fazemos a nossa própria vontade. Mas nós não entendemos, irmãos, que homens de verdade, segundo Deus os criou para ser, agem segundo a vontade daqueles que eles têm a mais completa fidelidade e devoção. E esses não são a sua esposa, não são os seus filhos, mas é você mesmo. Crianças, homens afetivos. Tem um filme chamado Fences, Cerca, com Denzel Washington. Inundado por uma cultura completamente afetiva, o filho dele questiona ele. Pai, você não me ama, pai. Pai, é porque você não me ama. Você não gosta de mim. Quem disse que a minha responsabilidade é lhe amar? Quem disse? A minha responsabilidade é lhe dar roupa, comida e bebida. Quem foi que disse que a minha responsabilidade é lhe amar? Sabe qual é o meu papel? Lhe dar roupa, comida, um abrigo. Esse é meu papel. Tá faltando roupa para você? Não. Tá faltando comida para você? Não. Então pronto. Eu sou o pai que deveria ser. Claro que ele não é o pai. O testemunho lá é triste. Ele trai a mulher, é um negócio. Mas olha como está resguardado um princípiozinho ali. O filho chega pro pai hoje. Pai, o senhor não me ama, pai. Eu te amo, meu filho. Pelo amor de Deus, eu te amo. Dois besta. Inundado por emoção, chorando. Vou lhe ensinar o que é amor, meu filho. Vai, faz isso. Vou lhe ensinar o que é amor. Sabe o que é amor? Quando você crescer e aprender que vocês não fazem a sua vontade. Quando você entender o que é ter gozo por ver a sua saúde sendo drenada pela vida de outro.
Gozo, você tem gozo disso. Você tem gozo de ver a sua vida tocando a outro e não a si mesmo. Gozo, gozo, satisfação. Esse é o prazer do homem. Esse é o prazer do homem. O prazer do homem é esse, irmãos. Em que mundo você acha que buscar sua satisfação e felicidade vai glorificar Deus? Em que mundo? Em que mundo? Em que mundo? Me mostra aqui, ó. Mostra aqui. Não está aqui. Isso não está aqui. Por que nós achamos isso tão normal? Porque permitimos o mundo adentrar na nossa mente, no nosso coração, na nossa casa, no nosso casamento. O resultado disso é que nós não criamos homens mais para combater esse mundo, mas para namorar com ele, para ser ninado com esse mundo. Foi isso que nós fizemos. Foi isso que nós quisemos. Esses homens aqui, irmãos, homens criados para a glória de Deus, eles não se envaidecem por distintivos de beleza. Olha minha calça justinha aqui, olha o músculo da minha batata, olha aqui o músculo da minha coxa, olha aqui as minhas pernas como estão grossas. Olha meu cabelo aqui, fresquinho, olha o meu cabelo. Olha a minha sobrancelhazinha aqui que eu estou fazendo agora, fica com cera de abelha de não sei o quê. Uma vez eu fui cortar o cabelo, o cara falou assim, e aí, fazer a sobrancelha? Que é isso, mancho? Não, porque teu cunhado veio aqui e fez, agora deu. Agora deu. Não, tira isso perto de mim, meu irmão. Que é isso? É mesmo jeito. 30 anos, social. 30 anos, social, corte social. É porque chegou aqui um corte social, macho. Passa aqui 2 aqui, corta aqui 2 aqui. Aqui é 2. Aí aqui você corta. Pronto. Você vai dizer que eu nunca fiquei com vontade de seguir uma modinha dessa? É claro, meu irmão. Garotão que nem eu, jovem. Mas eu sei quem eu sou, irmãos. Eu sei a desgraça que eu sou. Eu sei a porcaria do meu coração. Eu sei. Eu sei que se eu der uma chancezinha a ele me derriba. Eu sei disso muito bem. Eu me conheço. Me conheço, sim. Se eu der uma pontinha de abertura, ele me dá uma rasteira e me detona. E eu sei mais ainda que isso significa não somente a minha própria desgraça. Eu sei disso mais ainda. Homens de verdade não são envaidecidos por distintivos de beleza, por distintivos de sucesso. Não são envaidecidos por sensos de superioridade desse presente século do mundo. Não são. Não são. Mas é o que nós vemos hoje. Abre Provérbios 20. Provérbios capítulo 20, versículo 29. Olha qual é a beleza do homem. Olha qual é a beleza do homem. Aqui o jovem aqui é o jovem homem. Não é o jovem como gênero, não. É o homem jovem, o moço. E o velho é o homem velho. O ornamento dos jovens é a sua força. E a beleza dos velhos as suas cãs. A minha força, o meu vigor para fazer aquilo que Deus espera de mim. Esse é o meu adorno. Essa é a minha beleza. Essa é a minha formosura. O meu vigor. Meu filho, está cansado? O que tem? Qual o problema que está cansado? Estou aleijado? Morri? Então faço. Não, porque eu passei o dia trabalhando. Qual o problema? Deus me deu vigor para quê? Para minha satisfação? Eu vou repousar agora meu vigor, a minha energia para quê?
Qual o problema? Faça agora. Aí você chega em casa, aí a sua esposa diz, ô meu amor, eu queria tanto que você fizesse, mas você trabalhou tanto, passou o dia, tá cansado. Tá? Qual é o problema, minha filha? Eu cheguei morto em casa, cheguei no caixão. Eu faço. É para fazer? Vá descansar. Pode deitar. Vai descansar? Deixa que eu faço. Eu faço isso aqui para você. Mas os homens hoje não fazem isso, não. Passa o dia esperando para chegar em casa e se deitar. Passa o dia esperando para chegar em casa e jogar um videogame. Passa o dia tendo o gozo de que aquele dia de trabalho vai acabar, porque não sente satisfação na responsabilidade do trabalho. Quando tem um feriado é uma glória. Quando se acidenta é uma glória. Já perceberam essa desgraça que é? Quando a pessoa se acidenta, pega um atestado e acha uma maravilha. Porque o quê? Não vai trabalhar. Isso é se deleitar dos efeitos da queda. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. O efeito da queda é se deleitar nisso. Aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus não podem viver assim, não. Aí sentem um profundo desejo de chegar em casa, se deitar no sofá, assistir uma série, assistir um filme, jogar um videogame, não sei o quê. A beleza dos velhos é as suas cabelos brancos. Porque cabelo branco tinha um distintivo que significava, sabe o quê? Sabedoria. O que nós vemos, irmãos, hoje é homens com 50 anos de idade que não comem verdura. Não come verdura. Eu trabalhei numa empresa que tinha a fila do almoço pro buffet lá. E aí, às vezes, eu tinha que ir antes desse senhor. Porque se fosse depois, a comida esfriava. Porque ele catava o arroz. Cabelos brancos. Catava o alimento. Olha quando eu falo de frescura dos seus filhos. Você acha que é besteira, é? Você acha que é besteira? Não é besteira, não. É o que nós vemos hoje. Aí você me diz, o cara que não enfrenta o pimentão vai enfrentar Satanás? Sério? Vai? O cara que não enfrenta uma cebola vai enfrentar o mundo? Sério? Diga para o seu filho, você homem, que não gosta disso, diga e passe vergonha. Diga. Porque é para passar vergonha mesmo. Mas nós não passamos mais porque nós aceitamos como normal. Eu não aceito como normal de jeito nenhum. Eu faço vergonha. Eu tiro chacota. E chore, que eu não estou nem aí. O pastor se arrebente. Chore. Porque você é um aborto dessa geração fraca. Essa geração que destrói civilizações. Essa geração que não glorifica a Deus. Você é um aborto dessa geração. Porque você acha normalidade isso. Isso não é normal. Homens fazem o que não gostam e sentem prazer nisso. Por causa da responsabilidade. Passei o dia trabalhando. Não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Você não sabe o que é mortificar a carne, não, irmão? Quando você não quer, aí que você faz. Sabe por quê? Porque os seus apetites não mandam em você. A sua preguiça não manda em você. O desejo de descanso não manda em você. Faça esse exercício, faça. Faça esse exercício. Quando você não quer, aí faça. Faça esse exercício. Porque quando você terminar de fazer aquilo que você não queria, você vai sentir uma satisfação tão grande. Porque cumpriu com a sua responsabilidade. Agora, irmãos, por que eles agem assim? Porque homens de verdade, criados segundo Deus, agem assim. É importante compreender isso. Porque eles compreendem perfeitamente que, custe o que custar, esse sempre será a melhor e mais perfeita decisão para ele e para suas famílias. O quê? Fazer a vontade de Deus. Sempre. Sempre. A melhor decisão para ele e sua família não é porque ele sentiu, não.
É porque ele sentiu que devia fazer isso. Não é porque ele sentiu, não. É porque ele sabe o que é a vontade de Deus. E por saber o que é a vontade de Deus, ele faz. Isso porque, embora o homem, como eu já falei, seja o cabeça da mulher, ele não é o seu próprio cabeça. Cristo é o cabeça dele. Cristo. E observe Paulo, ainda no capítulo 11, desenvolvendo as implicações dessa verdade nessa relação matrimonial. A relação matrimonial aqui é a base familiar. No versículo 11, ele diz o seguinte, porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e glória de Deus. Cobrir a cabeça aqui era um distintivo de superioridade e inferioridade naquela cultura, né? Então, ele não deve cobrir a cabeça por ser ele a imagem e glória de Deus. Agora aqui, interessante. A mulher fica sem glória? Não. Só fica sem glória se o homem falhar em fazer o que ele tinha que fazer. Aí fica. Mas a mulher é a glória do homem. Observa, a reflexão é simples aqui. Se o homem é a glória de Deus e a mulher é a glória do homem, a mulher é a glória de quem também? De Deus. Quando ele diz aqui, na verdade, de fato, com toda certeza, isso faz contraste para a necessidade do fato da mulher exibir um sinal de autoridade e submissão ao homem. É o véu aqui que era utilizado. O homem, então, por ser ele a imagem e glória de Deus, o que nasce dessa verdade, irmãos? Olha que poderosa essa afirmação. O homem é a imagem e a glória de Deus. O que nasce dessa verdade? Temor. Porque eu vivo para exibir uma glória que não é minha. O homem não é glória dele mesmo. Agora, é importante. Agora, a mulher é glória do homem. Olha isso. Disso nasce temor. Deveria nascer. E o que? A mais profunda intencionalidade. Intencionalidade. Porque o homem ele foi criado para ser um instrumento de glória, usando essa glória que ele recebeu para exibir essa glória através da vida de outro. A sua esposa e a sua prole. Se a sua esposa não exibe a glória de Deus, é porque você está falhando. Você está falhando em imputar a glória que você recebeu na mulher, para que vocês dois possam imputar a sua prole. Intencionalidade, temor. Mas a mulher é glória do homem. Então, para a gente concluir essa reflexão, homens criados para a glória de Deus vivem para preservar o ideal de Deus na criação. Eles não vivem para o seu próprio prazer. Essas linguagens afetuosas não cabem para homens. Vivem para o seu próprio prazer, vivem para o seu próprio deleite, vivem para a sua própria satisfação, vivem para o seu ego, para o seu egoísmo. Homens assim sentem satisfação em corresponder à responsabilidade que têm. Eles sabem que para isso eles precisarão dedicar a sua vida. Eles sabem. E você, homem, que vive assim, hoje você pode comemorar o Dia dos Pais. Hoje você pode. Agora, você que não vive assim, chore. Porque você já pavimentou um caminho de desgraça que você terá que desfazer. Terá que desfazer tudo. Alguém disse assim, a maior parte da liberdade moderna, olha que interessante, tem a sua raiz no medo. Vocês acham que por que tanta pessoa tem buscado concurso público, irmãos? Vocês acham que porque os benefícios sociais colocam e tiram pessoas do poder do governo?
medo de não conseguir sustentar a família, medo de não sustentar o lar, medo de não ter salário, medo de não ter dinheiro, medo de não ter recurso, medo porque a empresa privada é uma instabilidade absurda, porque exigirá de você o seu potencial, o seu crescimento, a sua evolução, exigirá que você trabalhe. E os homens hoje têm medo disso. Tem medo. Entende? Eu vou fazer o 18º adendo aqui. Eu não sou contra concurso público. Mas você precisa fazer a leitura da nossa realidade hoje. Você precisa fazer a leitura. Essa é a leitura da realidade. A maior parte da liberdade moderna tem a sua raiz no medo. Não é que somos tão corajosos para nos submeter às leis. É que, ao contrário, somos muito tímidos, e aqui é medrosos, para não nos submeter às responsabilidades. Esse é o entendimento de Davi, irmãos. Esse texto que eu acho fantástico. 1 Reis, abre aí. O último texto que nós vamos abrir. Capítulo 2. 1 Reis, capítulo 2. Esse é o entendimento de Davi. E segundo essa compreensão, não somente o trono é transferido para Salomão, mas o quê? A responsabilidade que acompanha o trono. 1 de Reis, capítulo 2, a partir do versículo 11. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão. Ora, como é que a pessoa dá ordem a alguém que vai ser rei? Deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Olha aí a reflexão. Estou morrendo. Guarda o que eu aprendi, porque por não observá-la, o que eu aprendi em alguns momentos, a desgraça veio sobre mim, a minha família e toda a nação. Estou morrendo. E é na morte que nós fazemos as considerações mais importantes, ou deveria, porque não tem mais chance. Você fica nu. Você simplesmente as faz. Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem. Coragem, pois, e ser homem. Coragem, pois, e ser homem. Coragem não é o que qualifica os homens atuais. Não é. Não é. Coragem, pois, qual será a evidência disso? Que eu estou tendo coragem, estou sendo homem. Porque homem significa assumir a cabeceira, ficar na vanguarda, assumir a liderança, se sacrificar para que mais fracos vivam. E ele, com a posição, ele não via que os benefícios de estar acima de outros. Se você tem mais dinheiro, você não só tem benefícios, não. Se você tem um cargo maior, você não só tem benefícios, não. É responsabilidade, porque é isso que é descrito aqui. Responsabilidades que você tem. Mas a nossa geração olha para benefícios e não para a responsabilidade que vem junto com isso. Coragem, pois, de ser homem. O que significa dizer isso? Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos. Tudo isso falando da lei de Deus, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Olha o que é prosperidade aqui, é responsabilidade com aquilo que Deus deu. Responsabilidade, isso é prosperidade. Faz o contraste com hoje. Para que o Senhor confirme a palavra que falou a mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Irmãos, homens, pais, aqueles que serão pais, aqueles que são bem menores estão aprendendo o que é ser homem, estão aprendendo o que é ser pai. Não existe conforto para ser homem. Não existe. Não existe colônia de férias,
Presta atenção aqui os homens e as crianças, presta atenção. Não existe colônia de férias, não existe playground, não existe parquinho. Para homens existe morte para benefício de outros. Aprendam isso. Aprendam isso. Não teremos papai e mamãe para nos colocar numa redoma de cristal e nos proteger do bicho papão. Não teremos. Nós teremos que matar o bicho papão. Nós teremos que matar as feras. Nós teremos que fazer isso. Então, por você estar nessa igreja, parabéns, porque você sabe o que é ser homem. Parabéns. Parabéns para você. Parabéns para você que dá a sua vida pela sua esposa. E quando a sua esposa lhe descreve, ela não diz, ele é fraco, ele é mole, ele cansa muito, ele está cansado toda hora. Parabéns para você, que vive com temor, tremor e intencionalidade para criar uma família piedosa. Porque só assim os homens, os pais, merecem parabéns. Não por corromper o ideal de Deus, mas por corresponder, mesmo na sua fragilidade. Quando os meus filhos chegaram lá em casa, eu disse assim, eu não sei ser pai. Eu falei para eles, se você quer um pai bom, piedoso, então ore. Porque eu não sei ser, não. Eu nunca fui. E toda vez que eu errava, e aí, coisa que ainda eu faço muito, eu dizia, tá orando, minha filha? Vocês estão orando? Pois ore mais. Porque eu não sei ser, não. Eu estou aprendendo também. Eu estou aprendendo a ser pai. Nós estamos aprendendo. Então, se vocês querem ter pais piedosos, bons, pais que cuidarão de você, amarão você, então ore. Ore e peça a Deus para isso. Porque isso não nasce pronto, não. Homens, tenham prazer em derramar o sangue de vocês. Mas só tenham prazer se esse sangue está sendo derramado para outro. O seu irmão, o mais fraco do seu trabalho, o mais fraco dos seus amigos, os seus filhos. Protejam os mais fracos. Ensine os seus filhos a proteger os mais fracos. Proteja o mais fraco, proteja a mulher. Matem lobisomens, lobo mau, bicho papão, matem. É isso que é esperado de nós. Vamos orar. Nosso Senhor e Deus, é com profundo temor que fazemos essa reflexão, porque sabemos que não somos suficientes para isso. Nós olhamos para a responsabilidade, ó Deus, que está diante de nós e trememos. Porque não fazemos isso sem o Senhor, Deus. Não podemos fazer isso sem o Senhor. Por favor, Deus, ajuda-nos para que nós possamos dar a nossa vida e mesmo chorando e gemendo, sentir gozo em ver que estamos adubando a vida daqueles que o Senhor colocou-nos como responsáveis para isso. Tira de nós esses discursos afetuosos, emocionais, que fazem com que desculpas pareçam tão palatáveis, tão honrosas. E ajuda-nos, ó Deus. Nós sabemos que morreremos mais cedo por causa disso, nós sabemos que enfermidades virão sobre nós com maior intensidade por causa disso, mas é para isso que o Senhor nos chamou, Deus. Então ajuda-nos nos sacrificarmos pela igreja, pelo reino, por nossa família e pelo próximo. Em nome de Jesus. Amém.